Sejam todos bem-vindos à Rede Saberes em parceria com a Secretaria Municipal de Remanso. Eu me chamo Leandro Felipe Oliveira, eu sou pedagogo, especialista em alfabetização e letramento e leciono no Colégio Municipal Nossa Senhora Aparecida, na comunidade quilombola Vila Aparecida, na turma de 5º ano. Hoje irei apresentar a vocês o gênero textual Relato de Viagem. O gênero textual relato. Relato é uma narração das vivências. E quem vivencia isso é chamado de narrador. É ele que conta as experiências a partir de sua perspectiva. Relato. Relato é uma palavra de origem grega que vem de relatos, que significa registrado. Relato, em seu primeiro significado, vai dizer que é a ação ou ato de relatar, dizer algo, contar. O seu segundo significado vai dizer que é uma narração, descrição, explanação ou explicação feita oralmente sobre as situações ou acontecimento. É um relato de experiência. Para que o relato possa acontecer, é necessário que o sujeito tenha passado por essa experiência. Características do gênero, elementos e estrutura. A história é contada por uma pessoa real, assim como são reais os fatos relatados. Conta-se um ou mais episódios significativos. Descreve-se os lugares e situações vividas. Fornecem indicações precisas de tempo e lugar. O autor expõe de modo particular de ver e sentir os acontecimentos relatados. Parte do texto é descritiva e parte do texto é narrativa. Então, o relato de viagem e o relato em si, ele se baseia na experiência do sujeito, na experiência direta, que é registrada. Mais para frente, veremos o papel que o relato teve na nossa história recente de nosso país e na construção do imaginário do nosso território. Os verbos e os pronomes são usados predominantemente na primeira pessoa. Os fatos relatados são apresentados numa sequência cronológica. O tempo verbal geralmente é o pretérito perfeito do modo indicativo. O presente histórico. A possibilidade do relato ser contado no tempo presente, e ele tem o efeito de realçar os acontecimentos para que o leitor tenha a impressão de estar observando o acontecimento enquanto é contado. Então o relato ele tem esse papel de trazer as experiências do sujeito no qual o leitor, ao ler, irá vivenciá-las, imaginar as situações que são apresentadas no texto. As figuras de linguagem. As figuras de linguagem são formas de expressão utilizada com o sentido figurado, ou seja, em contextos que geram um sentido diferente daquele que convencionalmente são empregados. Elas valorizam o texto, contribuindo para que ele fique mais expressivo, original ou para que consiga transmitir por meio das palavras uma emoção ou sentimento. Existem dois sentidos, o denotativo, que é o sentido do dicionário, o sentido real, etimológico da palavra, e o sentido figurado, que é o sentido imagético, imaginário. Como eu havia falado com vocês, o relato ele teve um papel importantíssimo na história recente do nosso país, na construção desse ideal de território. Há relatos de viagem que não são só estudados pela literatura, como também têm valor histórico de documento, porque narram uma realidade factual, ou seja, algo que aconteceu. Mais à frente veremos um fragmento de Pero Vaz de Caminha, um português que, ao escrever para a coroa portuguesa, relatou as primeiras características do território que viria a se formar e ser chamado de Brasil. A estrutura composicional, o que isso quer dizer? É a estrutura que utilizamos para construir um texto. E ele é necessário porque dá embasamento. O que é dar embasamento, professor? Embasamento é dar o corpo, é dar uma estrutura, para que ao escrever o texto ele seja coeso e tenha sentido. Temos 5 estruturas. O enredo. O enredo é importante porque ele vai mostrar a sequência de fatos e vivências experienciadas pelo sujeito, ou seja, pelo autor. Espaço é o lugar, é o momento onde a história se passa e ele é essencial ao se descrever um relato. O foco narrativo, por quê? Porque quem está narrando foi quem que
percebeu aquele momento, quem vivenciou aquele momento. Então, ele é fundamental. Tempo. O tempo, ele é organizado de forma cronológica, ou seja, de acordo com os fatos ocorreram. Então, isso é importante. À medida que fazemos um relato, nós colocamos a história em ordem, de como percebemos. E os personagens? Os personagens são aqueles que participam da narrativa, que influenciam na vida do personagem principal. O objetivo do relato de viagem é propor reflexões, explicar, orientar, opinar, influenciar o imaginário coletivo, sempre com base na realidade. Anteriormente a gente tinha comentado que o relato, ele influencia o nosso imaginário. O que é isso? É que ao ler um texto, ao perceber um texto, nos imaginamos naquela situação. E como o relato de viagem, ele toma partido das experiências do sujeito, observando uma realidade, ela é essencial. Aqui temos o texto que eu havia falado anteriormente, um fragmento do português Pero Vaz de Caminha, que ao portar o nosso território, que viria a ser chamado de Brasil, relata a sua costa. Vamos ler? Esta terra, Senhor, parece-me que da ponta que mais contra o sul vimos, até a outra ponta que contra o norte vem, haverá nela bem 20 ou 25 léguas de costa. Traz ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, umas vermelhas e outras brancas, e a terra de cima todo o chão e muito cheio de grandes arvoredos, de ponta a ponta e toda a praia, muito chão e muito formosa, pelo sertão nos pareceu, visto do mar, muito grande, Pero Vaz de Caminha. Então esse é o primeiro relato que temos sobre o nosso território, sobre o território chamado Brasil. Lá por volta do século XV, em 1500, durante o período das grandes navegações. Esse relato, além dele ter um papel literário, ele tem um papel histórico, porque mostra o primeiro documento que caracteriza as primeiras impressões dos estrangeiros ao território brasileiro. No próximo slide, eu apresento a vocês um relato de viagem de Amir Klink, no qual ele relata as experiências de uma viagem realizada por ele mesmo. Um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor e o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sobre o próprio teto. O homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não como simplesmente é ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Veja que o autor, o narrador, ele relata o papel que a viagem tem em suas experiências, a importância de desfrutar e de valorizar as experiências vividas. E isto é essencial. Como eu posso imaginar algo se eu não vivi? Como eu posso valorizar a minha vida, a minha vivência no meu local de pertencimento, que é o Nordeste, que é o sertão, que é Remanso, se eu não vivo, se eu não tomo partido dessa experiência? Neste slide, temos uma proposta de produção textual, um roteiro de vídeo de uma campanha turística, no qual vocês deverão produzir um relato de viagem. Roteiro, temos 3 pontos principais. Primeiro, escolher uma lembrança que nos chama a atenção, indicar o lugar e o tempo que aconteceu, escrevendo os fatos, e por fim falar sobre o sentimento naquele momento e o que foi marcante. Ao realizar esses 3 pontos, nós produzimos um relato de viagem. Ok, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal Rede Saberes, comentem, compartilhem e assistam quantas vezes quiserem. Muito obrigado.